Olá, está no ar mais um O Tema é Direito. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Meu convidado de hoje é o professor Fábio Freitas Dias, professor do curso de Direito, advogado, mestre em Direito pela Universidade de Coimbra. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Gostaria de, inicialmente, agradecer o convite, professor Cristiano, e manifestar sempre o prazer que tenho de estar nesses ambientes em que se pode discutir algumas ideias de penal e processo penal. Bom, como o professor então já adiantou, a ideia é conversarmos sobre o estado da arte do processo penal brasileiro. Eu iniciaria fazendo uma pergunta bem básica, professor. Por que o processo penal é condição de possibilidade para a aplicação da pena, aqueles que obviamente cometem algum delito que chega ao judiciário? Essa pergunta pode parecer assim uma pergunta simples, mas ela não é tão simples, né? Basta a gente comparar essa pergunta no contexto que se vive hoje, né? A gente percebe processos penais, né, como por exemplo de grande repercussão, como o caso da Lava Jato, em que há uma pressão por velocidade, por celeridade, por pressa, como se o processo não fosse necessário, como se o processo ele não fosse necessário porque já há uma atividade estatal através da Polícia Judiciária que tornaria esse processo desnecessário. Mas há dois motivos fundamentais para que o processo seja um meio necessário. Um meio necessário para legitimar a aplicação de uma pena. Primeiro, porque o direito material, o direito penal e a pena, eles são dotados de uma característica que é a característica de serem estáticos, eles não têm movimento, eles não têm aplicação imediata, eles não são automáticos. Quando acontece um fato criminoso, eu não posso imediatamente aplicar o direito penal e, como consequência, impor a pena para aquele que supostamente cometeu o fato criminoso. Isso nos dá uma primeira ideia da necessidade do processo como uma ideia de instrumento. Ele será a forma como esse direito penal e essa pena se tornarão dinâmicos, terão aplicabilidade e terão execução. Agora, professor, lhe ouvindo falar, eu recordo assim, da relação do processo com a questão do tempo. Realmente essa é uma relação interessante. Agora, existem diferentes processos. Existe uma base única processual, é possível dizer isso? Uma base única que teria suas ramificações, né? O processo penal, o processo do trabalho, o processo civil. Alguns desses processos exigem uma temporalidade diferenciada. Eu, por exemplo, citaria como um exemplo privilegiado a questão da proteção ao meio ambiente. Esse é um tipo de processo que não pode esperar muito, né? Ele tem uma temporalidade encurtada, uma temporalidade reduzida. Mas no mundo do direito penal, essa temporalidade assume uma outra feição, diante de uma contingência específica, de uma complexidade própria. É mais ou menos por aí que o senhor está tentando explicar a relação entre o processo penal e o tempo, pelo que eu estou entendendo. Exatamente. Então, se é necessário o processo como meio, o processo ele também é necessário como meio protetivo. A ideia que tu trouxeste na tua fala é uma ideia de instrumentalidade, mas não uma instrumentalidade que dá apenas existência a esse direito material e a pena, mas também se qualifica como uma instrumentalidade garantista. Ou seja, eu não posso ter um processo, né, que não proteja o indivíduo que está sendo acusado da atuação do próprio Estado. Portanto, essa ideia de instrumentalidade é uma ideia que dá ideia de tempo para transformar o direito penal em algo dinâmico e, ao mesmo tempo, esse mesmo tempo ele tem que ser desenvolvido de forma a respeitar essas garantias e direitos individuais. E a origem disso está na Constituição, quer dizer, está, na verdade, na ideia fundamental de Estado Democrático de Direito. Essa é a nossa noção fundamental. A base para a construção de qualquer ideia de processo é a própria noção de Estado que se tem. Agora, o que me parece importante, né, a gente ressaltar, de acordo com o que o senhor está dizendo, é que essa preocupação do processo com o tempo, né, a questão da temporalidade, então, no processo penal, ela tem uma relação direta com o sistema de proteção das garantias fundamentais da pessoa.
A sociedade, às vezes, não tolera o tempo dilatado no ambiente processual penal. A gente ouve muito isso e as pessoas costumam associar a questão do tempo com a questão da impunidade. Acham porque o processo demora muito e não existe uma resposta imediata do judiciário para esses casos mais complexos ou que tomam uma proporção na imprensa, né, um pouco mais sofisticadas, as pessoas geralmente não entendem que o processo tem a sua temporalidade e que isso está relacionado diretamente com as garantias das próprias pessoas que estão sendo investigadas nesse processo aí. Não há espaço ali para apressamentos, numa linguagem vulgar, é mais ou menos por aí. E há um outro dado que se deve levar em consideração nessa ideia, é que o processo penal, especificamente o processo penal, ele não é um processo de partes iguais e de partes que possuem a mesma capacidade de atuação. Não? O processo penal, efetivamente, ele inicia com uma relação de poder instituído. Ou seja, o Estado, ele prepara a ação penal, ele prepara o processo através da atuação da Polícia Judiciária. Então, de um lado, a gente tem um Estado, inicialmente, que prepara a produção e produz uma série de provas sem a atuação do indivíduo, e num segundo momento você tem o processo já partindo de uma ideia pré-constituída, muitas vezes, no sentido, e se dá essa noção quando principalmente a imprensa, de certa forma, nos passa a ideia sempre de que, ao ser realizada uma atuação estatal pela polícia, parece que esse processo ele é uma forma de efetivação da condenação, quando, na verdade, ele deveria ser, e deve ser, e em certa medida tem sido, um espaço em que se precisa igualar essas partes que são desiguais. Ou seja, o indivíduo, o acusado, ele não tem a mesma capacidade de produção de prova, seja por uma questão econômica, seja por uma questão temporal, porque ele se remete a um fato passado, seja porque ele não participa lá no início dessa produção de prova. O senhor vem trabalhando com a expressão processo penal enquanto processo do ser. O que significa isso, professor? Tem a ver com o que o senhor está dizendo ou tem a ver com o processo de atribuição do sentido? Né? Ou talvez isso remontaria àquela a célebre frase de que cada caso é um caso, e obviamente que isso no processo penal assume um lugar de destaque. Na verdade, a minha percepção sobre essa ideia, sobre esse qualificativo do processo penal como processo do ser, ele se representa por uma certa contradição, por exemplo, com o processo civil ou com o processo do trabalho. O processo civil e o processo do trabalho, ele é tipicamente um processo do ter. Ou seja, o que se discute dentro do processo do trabalho ou um processo civil é um bem da vida que tem um sentido econômico. Há uma ideia patrimonialista dentro do processo civil e do processo do trabalho como exemplo. Já no processo penal, o processo se relaciona a um estado do ser. Ou seja, aquele acusado, ao final desse procedimento, ele pode, de um agente livre e presumidamente inocente, se tornar alguém acusado e, consequentemente, preso. Então, na verdade, o que está em jogo é a condição, uma condição inclusive natural, de alguém ser livre e inocente. O que já não se discute no processo civil e o que não se discute no processo do trabalho, que foram os exemplos que eu utilizei. É nessa medida o significado da ideia do processo do ser. E isso também tem uma origem na própria Constituição. Veja-se que o artigo 1º da Constituição estabelece que a dignidade da pessoa humana é um fundamento da República. E esse fundamento da República, evidentemente, que tem que se tornar presente e efetivo em qualquer atuação estatal. Se no processo, e o processo em si é uma atuação estatal, essa atuação estatal tem que preservar a ideia de dignidade enquanto condição humana. E, portanto, o processo penal, porque coloca em xeque o direito fundamental da liberdade, deve ser um processo do ser. Mas em que medida que isso se relaciona com questões de ordem garantista ou questões de ordem do processo enquanto situação jurídica, que são temas também que eu vejo que o senhor anda trabalhando, inclusive aqui na academia do curso de Direito da Unifra, né, professor? E que partindo dessa ideia do processo penal como um processo do ser,
evidente que essa condição humana da dignidade, ela se faz mais presente, ela se faz necessariamente que se torne efetiva dentro do processo. E, portanto, essa relação, ela estabelece inicialmente a necessidade da gente igualar as partes dentro do processo. Para que a gente possa igualar as partes dentro do processo, em duplo sentido, no sentido de que as pessoas tenham oportunidades de atuar dentro do processo e no sentido de que tenham mesma capacidade probatória, entra em cena a garantia da presunção da inocência. Então, um processo do ser necessariamente indica que um processo penal deve começar pela ideia, pela premissa da presunção de inocência. A presunção de inocência efetivamente torna, ou pelo menos tenta tornar, tenta reequilibrar uma relação que é desproporcional e que é desigual. Mas, professor, como é que se justificam, e aí ele provocando um pouquinho, né, como penalista, o sistema de prisões cautelares ou de prisões preventivas? O senhor concorda que esse tipo de procedimento, às vezes, ele vem sendo utilizado de forma equivocada, na medida em que, em determinadas situações, não se respeitam esses princípios constitucionais aí que o senhor faz referência? Não, é evidente que sim. Isso não é só nas medidas cautelares. Os próprios, eu não tenho dados estatísticos precisos, mas assim, a minha experiência prática me mostra que a cada 10 processos, no mínimo 7 há absolvição. E as absolvições são as mais variadas, inclusive boa parte delas por desrespeito a essas garantias fundamentais que estão dentro do processo. Agora, seria interessante verificar quantos desses 10, ainda de 7 são absolvidos, ocorrem hipóteses de presos preventivamente. Também, é aí que eu quero chegar. Há uma relação interessante disso, porque, veja só, a ideia das medidas cautelares, qualquer tipo de prisão sem que eu tenha o processo, ou seja, uma medida que visa assegurar alguma coisa, ela no inconsciente popular, ela gera uma ideia de presunção de culpabilidade. Claro. Então, o uso desmedido de medidas cautelares acaba por romper essas premissas que eu mencionei antes. Não há uma limitação legal, quer dizer, nós temos hoje um sistema de prisões cautelares em que seus fundamentos são muito amplos. Quer dizer, você dizer, por exemplo, que você está prendendo alguém por necessidade de ordem pública, isso é algo extremamente subjetivo que não possui um dado concreto capaz de assegurar aquela ideia mencionada antes de presunção. Talvez isso seja, inclusive, uma atuação com fim específico. Quer dizer, a ideia de criar, no contexto social, a ideia de culpabilidade talvez seja interessante. E aí, então, na onda disso, uma série de outras medidas têm sido tomadas, como, por exemplo, há um projeto de lei, por exemplo, no Senado Federal, que propõe, né, uma maior eficácia para medidas cautelares, para medidas condenatórias, perdão. Então, por exemplo, seria uma medida, toda vez que o réu fosse condenado num processo de primeira instância, que ele só poderia recorrer se preso estivesse. Quer dizer, isso está dentro dessa onda de punição, de uma certa vingança pública sobre fatos, rompendo a ideia de processo, rompendo a ideia de maturação através do tempo. Ou seja, eu de forma preliminar, assodada e célere, acabo por produzir uma ideia de culpabilidade para, quem sabe, então, condicionar, né, no futuro uma produção de um pronunciamento condenatório. Definitivamente esse é um tema interessantíssimo e que tem uma historicidade também considerável, né? São muitas as teorias jurídicas a explicar esse fenômeno. Mas eu pediria licença para nós fazermos um breve intervalo, professor, e podemos retornar justamente daí. É possível? Sim, claro. Fique conosco, nós já retornamos.
Olá, retornamos com o tema É Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Meu convidado é o professor Fábio Freitas Dias, professor aqui do curso de Direito da Unifra, mestre por Coimbra, advogado. Falávamos na questão da historicidade do processo penal, na necessidade de se trabalhar com a questão de processo, tempo. Aliás, essa questão de tempo direito e tempo, sempre foi uma questão, inclusive no ambiente filosófico, muito aprofundada, muito discutida. Talvez no âmbito jurídico a gente não dê a atenção que o tema mereça ser dado, né? Geralmente é nos programas de pós-graduação que isso vem com uma maior intensidade. Mas eu começaria esse segundo bloco lhe questionando o seguinte, professor: como que na sala de aula o senhor procura levar para os seus alunos essa ideia de processo enquanto instrumento com a sua historicidade e a questão do tempo e a questão da impunidade? Como trabalhar com o aluno isso? Eu acho que a melhor forma de fazer essa conexão da teoria com a prática é trazendo efetivamente alguns casos concretos, né? Alguns que a gente atuou, outros não, mas partindo de um fato concreto para se perceber exatamente, primeiro, como que foi dada a notícia sobre aquele fato. Segundo, como se portou o agente, a defesa, e como que se portou a acusação. Então, a partir de uma certa desconstrução que se faz, porque ao invés de apresentar a teoria, a gente apresenta a prática e tenta, a partir dessa experiência prática, reconstruir a teoria. Então, parece que essa tem sido a forma mais adequada. Em outra oportunidade, talvez a gente possa, em outro programa, partir de uma ideia de um caso concreto e, a partir disso, reconstruir algumas discussões sobre o processo. Mas eu tenho visto uma recepção dos alunos e uma maior eficácia nessa troca de conhecimento quando se parte efetivamente de um fato concreto e, a partir desse fato concreto, se induz, né, a construção ou se reconstrói a teoria do direito que está por trás da possível solução que vai ter naquele caso. Isso aí tem a ver, então, com uma sequência procedimental, né? Obviamente, uma sequência de atos que são prévios em termos de legislação, então nós já sabemos o que nós vamos enfrentar no ambiente do processo penal. E essa é uma questão que tem a ver, sim, com uma outra questão, que é um dos focos da nossa conversa de hoje, que é a questão do tempo. Uhum. A questão do tempo está diretamente relacionada a questões de procedimento. É possível traçar um panorama em relação a essas questões, professor, assim, para o nosso telespectador especificamente? Claro. O tempo realmente, tu mencionaste antes, o tempo ele é um elemento do processo que realmente mereceria um maior cuidado. Na verdade, falar de processo é falar de tempo. A ideia de processo dá uma ideia de movimento, de desenvolvimento numa sequência temporal. Não há como a gente falar de processo sem que se tenha esse desenvolvimento numa sucessão de atos procedimentais que estabelece determinado procedimento. Ou seja, o procedimento é a forma do tempo. O procedimento é a forma do processo e, portanto, isso nos dá a ideia de uma sequência legal de atos que representam para as partes momentos de produção de prova. E isso dá a ideia do que a gente mencionou antes sobre a ideia de processo como situações jurídicas ou chances processuais. Ou seja, na verdade, essa ideia de tempo gera materialmente chances processuais que podem ou não serem aproveitadas pelas partes que fazem parte, que estão atuando naquele processo. Agora, quando a gente falava lá no início né, sobre a questão da tolerância com o tempo, da sociedade saber, compreender que o processo tem o seu tempo, isso muito está relacionado com a produção da prova, exato, que é um momento delicado ali e que talvez, claro, com mais um ou outro, seja o momento assim do ápice da observância das garantias constitucionais para o acusado. Exato. Então, talvez, isso, claro, isso tem a sua temporalidade também. E é isso que, às vezes, acaba tornando o processo penal um pouco mais delongado no tempo em comparação com
Seria mais ou menos por aí, professor? É exatamente isso. A ideia do tempo, né, hoje o próprio legislador constitucional ele tentou dar uma qualificada na ideia de tempo e usou o termo prazo razoável. A gente poderia falar então de processo como tempo razoável. A ideia de tempo razoável é a ideia de tempo adequado. Adequado a quê? Adequado àquele fato específico, concreto, que está sendo discutido dentro do processo, e a complexidade que esse fato tem. Existem fatos com características completamente diferentes e com complexidades jurídico-penais completamente distintas. Isso vai gerar uma necessidade de maior produção de prova ou de menor produção de prova. Eu terei fatos que eu preciso, por exemplo, fazer uma prova pericial, uma prova contábil pericial. Uma prova contábil pericial demora um certo tempo. Então, o tempo e a produção de prova estão diretamente relacionados à ideia de reconstrução histórica do fato, ou reconstituição histórica do fato. Eu preciso de tempo para contar a história do fato. Não há como recontar a história do fato sem a ideia de tempo. E vejam que há um outro elemento que se agrega a isso. Esse contar a história do fato dentro do processo penal é contar o fato para um terceiro que irá determinar qual a solução para essa discussão em torno do fato. Ou seja, o magistrado que vai dar a decisão dentro desse processo é um terceiro que não acompanhou o fato, que não conhece o fato, que não conhece as partes. E, portanto, é necessário o tempo para maturar essa ideia no magistrado. A prova não é para a parte, a prova é para o juiz, porque a ideia de prova se conecta diretamente com a ideia de convicção fundamentada. Portanto, o juiz ele não tem como perceber a autoria e a existência do crime se eu não tiver um prazo razoável, um tempo razoável, adequado à complexidade desse fato, para que ele possa, então, formar convicção fundamentada sobre a autoria, participação e existência do crime. Essa relação do processo com o tempo e especificamente do sistema probatório com o tempo, ele é de altíssima complexidade. As pessoas, elas, claro, aquele que não é da área jurídica, às vezes, ele não entende por que um processo demora mais tempo que o outro, justamente porque ele não tem noção exata da complexidade que reveste o tema probatório. Porque nós temos ali, professor, e eu não sou da área penal, mas eu lembro, e pelas leituras que faço, eu verifico que tem ali limitações de ordem processual. Então o sistema probatório ele é um sistema sofisticado que encontra limitações tanto na lei processual quanto em normas constitucionais. Exato. Existem preceitos ali que devem ser observados nos dois âmbitos. E isso é que reveste a complexidade desse sistema que todo mundo cuida para que não seja violado, sob pena de se gerar alguma nulidade aí e o trâmite todo daquele processo não servir para absolutamente nada. Exato. Veja que a gente começou a falar do tempo e começou a falar de produção de prova, mas a gente não pode esquecer que a gente está dentro do processo do ser e que a gente está dentro do processo em que é visto como um processo de situações, chances processuais, mas chances processuais que são utilizadas por pessoas desiguais, por partes desiguais. Então, a ideia de tempo e de reconstrução produz essa ideia de verdade intraprocessual. Quer dizer, esse é um outro dado importante também, porque não faz muito tempo que se defendia, de forma doutrinária até jurisprudencial, que no processo penal deveria se voltar para a produção de verdade real. Na verdade, essa verdade real não existe. Essa ideia de certeza não existe. A ideia que se deve ter dentro do processo, de um processo que seja justo, é um processo que possa permitir que as pessoas reconstruam esse fato e, a partir da utilização, da boa utilização dessas chances, provoque uma carga de eficácia para um procedimento favorável ou desfavorável. Agora, isso que o senhor está dizendo aí me parece que é uma entre aspas, uma verdade que deve ser
cada vez mais trabalhada, inclusive em sala de aula, que é esse rompimento do processo com questões de verdade formal e verdade real. Isso é um discurso que não tem mais cabimento de se falar no ambiente processual. Né? Eu lembro da época de faculdade que o professor falava que o processo penal é o processo da verdade, onde se busca a verdade real. O processo civil é o processo onde se busca a verdade formal. E são construções essas totalmente relacionadas com um movimento filosófico que pela própria filosofia já foi ultrapassado, mas o direito ainda, né, não consegue romper e continua reproduzindo um modelo, né, que vem lá da filosofia do racionalismo, isso do século XVIII principalmente, final do século XVII ali. Então, esse problema da verdade, que remete a tudo que a gente falou hoje, é uma questão importante de se trabalhar, inclusive no ambiente de sala de aula, porque ali a gente acaba rompendo com alguns dogmas, com algumas estigmatizações, né, que no direito nós costumamos fazer, para proporcionar ao aluno uma outra espécie aí de compreensão do fenômeno jurídico. O senhor pensa mais ou menos por aí, professor? O senhor tem alguma outra noção, né, Não, com certeza é evidente, né, que, claro, a gente não está dizendo aqui que todo processo penal ele deva durar um prazo alongado sem parâmetro nenhum. Mas o importante não é a gente ficar só com a ideia de tempo e de historicidade, de produção de história do fato, mas conectar todas essas ideias que eu mencionei. Quer dizer, não se pode imaginar, fundamentalmente, que se possa produzir um processo sem tempo, sem história e sem presunção de inocência. Imagine-se se eu tivesse um processo penal que não partisse da ideia de inocência e partisse da ideia de culpabilidade. Bom, aí então o sistema penitenciário realmente estaria completamente falido, porque o número de condenações seria imenso. Imagine se eu poderia ser acusado de um determinado fato criminoso e eu tivesse que provar a minha inocência, quando eu naturalmente, por uma série de razões, eu sou materialmente desigual à força probatória que tem o Estado. Então, a conexão desses elementos, eles são absolutamente obrigatórios. E isso não é um problema de percepção só na academia. Isso é um problema de percepção no judiciário, do Ministério Público e de todos os órgãos relacionados à segurança pública. Não se percebe isso. Ou se percebe em determinados momentos, mas não se consegue efetivamente ter uma atuação estatal que efetivamente cumpra com essas garantias. Dou como um exemplo, houve uma operação muito conhecida, muito famosa, a chamada Satyagraha, né, em que se produziu uma prova inicialmente ilegal, contrariamente à finalidade de um determinado mandato que foi expedido, num local que não era aquele destinado pelo mandato, e o que aconteceu foi que toda a prova do processo foi considerada ilícita e essa operação não deu em absolutamente nada. Então, que bom que isso sirva de exemplo, mas, efetivamente, muitos processos, isso não acontece. E é por isso que isso que nós estamos falando aqui é necessário que seja trabalhado, discutido e mencionado e lembrado, justamente porque não só aquele que está do lado da parte mais fraca precisa desses elementos todos como ferramenta, mas fundamentalmente o Estado precisa disso para não produzir acusações temerárias e decisões condenatórias injustas. Bom, professor, eu gostaria de parabenizar o senhor pelo trabalho que o senhor vem realizando aqui no curso de Direito, agradecer pelo convite que eu lhe fiz aqui para participar do programa e lhe dizer que as portas do programa estão sempre abertas ao senhor. Ok, muito obrigado, professor Cristiano, sempre é um prazer e espero que em outra oportunidade possamos conversar sobre outros temas. A você que está em casa, muito obrigado pela audiência e fique conosco nos próximos programas da TV Unifra. Até a próxima!